vamos começando ao vivo mais uma edição do programa Bate-Papo Penha Online. Hoje a gente recebe a ilustre visita do Sr. Cláudio Berce, escritor, ex-vereador de Penha, enfim, mais uma série de adjetivos aí que dá pra gente elencar pro Sr. Cláudio Berce. A gente já vai começar então esse bate-papo aqui em definitivo. Eu já agradeço a todos que estão aí ouvindo e assistindo, e quem vai assistir mais tarde e ouvir mais tarde lá pelo Spotify. Seu Cláudio, seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes e telespectadores também, né? Uhum. E mais uma vez eu estou por aqui para dar assim as minhas mensagens Sim. sobre a nossa terra, que ora está aniversariando como município. Ainda está no mês do aniversário, né, seu Cláudio? Sim. Vamos aqui para nossa vinheta e a gente começa já em seguida em definitivo, então. Como diz aqui o Guaraci Vitorino, que já está por aqui assistindo. Elísio, boa noite para o seu Cláudio. Elísio, uma lenda viva de Penha. O seu Cláudio que está lançando, não sei se vai apareceu certo aí para vocês, né? Está lançando esse novo livro aqui, ó, 38º, esse? Ou já perdeu as contas também? Por aí. Não, nem sabe mais. Tem alguns livros ali, ó, eu vou colocar para vocês a imagem lá, ó, ali em cima da mesa aqui do estúdio do Penha Online. Aquele tanto de livro ali, eu acho que tem uns 20 aqui só. Tem mais ou menos a metade do livro. Eu não levo muito em conta a quantidade, né? Aham, certo. Prezo mais pela qualidade. Pela qualidade, perfeito. Não é? Uhum. Esse aqui é o mais recente, então. É o mais recente. O senhor fala o último, mas não é o último, né? Você fala, vai ficar triste. É o mais recente. Não, é sempre o penúltimo. Penúltimo. Gostei. A Cartilha de Itapocorói. Um passeio pelas histórias de Penha, Pissarras, Navegantes e Itajaí. Isso é uma atualização, como a gente estava falando agora há pouco, né? A cartilha de Itapocorói, porque Itapocorói é a semente disso tudo. Né? Aham, sim, sim. Uhum. E a partir desta semente é que se formaram as comunidades e os municípios. Quer dizer, Aham, começando por Armação de Itapocorói. Aham. Aí vem Penha, Pissarras, Navegantes, Itajaí. Uhum. E assim a região teve o seu começo aqui. Sim. Começou aqui. Aqui é a história antiga, são mais de 300 anos, né, seu Cláudio? Eu não diria... Quer dizer, mais de 300 anos documentados, né? Não diria um número exato, porque como lugar, ela vem desde o começo do mundo, né? Uhum. Agora, como juridicamente oficial, Uhum. a nossa data é 1759. Uhum. Quer dizer que no caso agora fazendo 163, 264 anos. Certo. Mas como lugar assim de tempo, sim, barbaridade. Isso aí é desde o descobrimento do Brasil, inclusive. Desde que o mundo é mundo, né, seu Cláudio? Sempre existiu, a Penha sempre esteve aqui, desde a época da Pangeia. A armação em si, ou seja, Itapocorói em si, Uhum. é muito antiga, né? E quando se tornou armação, isto foi em 1777. Uhum. A partir daí, quando houve a invasão espanhola na ilha de Santa Catarina, os espanhóis fizeram com que a armação de baleias da ilha de Santa Catarina se mudasse para outro ponto. Uhum. Foi aonde vieram descobrir aqui, na Enseada de Itapocorói, o ponto ideal. Uhum. E daí, em 1778, por aí, foi capturada a primeira baleia já nesta nova armação. Uhum. Quando há essa versão que falam que a igreja de Armação fora construída com óleo de baleia, aquela coisa toda, eu
não desminto, como se diz, mas também Não atesta. analiso pela história que quando a primeira baleia aqui fora capturada, a igreja já tinha 19 anos. Então não faz muito sentido, né? A história... Então a igreja veio bem antes. Ó, veja que interessante, a igreja veio antes do registro histórico da pesca da primeira baleia, então não faz sentido de fato, né? Quando a igreja de São João Batista foi construída aqui, o nome não era Armação. Era Vila de Itapocoró, Enseada de Itapocoró, Arraial de Itapocoró. Já tinha habitantes, né? Já com ligação com São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é de 1658. E como porto de arribada ou até de comércio de São Francisco, passando por Armação, ia para o sul, vinha Porto Belo até Florianópolis, Laguna, etc. Porto de arribada é quando tem um mar muito grosso, muito feio, o pessoal entrava para fugir da maré feia, né? É isso, né? Ô, seu Cláudio, deixa eu voltar um pouquinho aqui no livro, só para entender, entender uma situação aqui. Esse livro o senhor passou para mim que ele tem algumas atualizações. O senhor consegue, obviamente que não dá para elencar, né, muitas, são 102 páginas, mas o que o senhor pode elencar de alteração, de atualização principal que consta nesse livro? Assim, dá para dar spoiler de uma só, porque o resto o pessoal que vai ler, né, seu Cláudio? Vai lá que compra do senhor, procure. Aliás, onde é que tem ele para vender, seu Cláudio? Na adega Itapocoró, né? Adega Itapocoró é ali do lado do Silva, né? Não, só tem na adega Itapocoró. Ah, tá. No lado do Mercado Silva ali, que dá armação. Sim. Mas se quiser pegar direto com o senhor, dá não? Não. Eu prefiro ser Já o autor, né? compra ali, tá, entendi. E o que a gente consegue destacar de atualização assim dos livros anteriores que consta nesse aqui? Quem tiver interesse pela história, aí tem os dados principais. Não é? Então, e eu passo a entrar nessa história também como personagem desde 1935, né? Sim. Então, daí tem a minha vivência junto à história. Então faz um paralelo também. É interessante, quem tiver curiosidade em saber detalhes, tanto Penha como Pissarra, Navegantes, Itajaí, né? Tem uma mescla nesse livro. O senhor está com 87 agora, então, tem, né? Tem dados oficiais da história, tem dados como foi emancipado Pissarras. Olha, interessante. Quer dizer, não se prende a Penha aqui, tem muito mais do que isso, né? Navegantes também, que é bem antiga. Sim. Navegante. E Itajaí também, né? Itajaí. A história de Itajaí é interessante, que tem dezenas de historiadores falando de Itajaí. Mas nenhum oficializa um fundador para Itajaí. E eu tomo a liberdade em dizer que o fundador foi realmente aquele que chegou aqui primeiro, oficialmente. Foi o Antônio Menezes de Vasconcelos Drummond. Isso aí tá explicado aí também, inclusive, num livro que eu escrevi, 2020, Itajaí 200 anos. Esse 200 anos é muito curioso aqui na nossa região, sabe? Vamos dizer que Itajaí é de 1820, fez 200 anos em 2020, não é? A nossa Penha, como sede do distrito e município, como sede do distrito ou antigo ainda comunidade, é de 1825. Portanto, também vai fazer 200 anos agora, em 2025. Né? É uma data histórica atrás da outra, né? Esse 200 anos marca muito essas épocas. Então a Penha vai fazer 200 anos, a comunidade de Nossa Senhora da Penha, em 2025. Também é motivo para festejar também, né? Sim. E por que será que o pessoal, esses que tentaram escrever sobre Itajaí,
não chegaram no fundador? O que o senhor fez de diferencial ali para chegar nessa pessoa? Eu não... Nesse livro que eu falo, que eu escrevi, Itajaí 2020, 200 anos, eu esclareço isso aí, entende? Dou razão para que seja realmente aquele que eu aprendi quando entrei na escola, que era município de Itajaí, isso aqui também. É polêmica, né? Polêmica, né? Também tem os fatores políticos e personalidades. Mas nenhum outro estudioso chegou e disse, seu Cláudio, o senhor está errado. Não, todo mundo cita, mas não oficializa como fundador. Então, Itajaí comemora a sua data histórica em 1860 pela emancipação política e deixa passar 40 anos e seria 1820 pela fundação. Entende? Sim. E dentro desses 40 anos tem um administrador em Itajaí que ficou no lugar do fundador logo no segundo ano, e foi o Coronel Agostinho Alves Ramos. Ele chegou em 1823, só deixou quando faleceu em 1853. Então ele tem 30 anos de história, dentro desses 40 anos que não conta como a fundação de Itajaí. Sim, entendi. É interessante. Ficou um espaço ali. Porque Itajaí comemora em 1860 pela emancipação política. Sim. Mas a história da fundação é 1820. Todo mundo sabe disso. Mas só falta oficializar o fundador. Certo. Mas a história passa primeiro por aqui. Antes de chegar em Itajaí, passa por aqui primeiro. Né? Tudo começou aqui. Sim. Não é? Inclusive, quando a pesca da baleia aqui foi extinta, já no começo do século XIX, em 1820, quando passou por aqui o historiador francês Auguste de Saint-Hilaire, ele conheceu as ruínas da armação. Mas já não se capturava mais baleias. Né? E justamente nessa data que ele passou aqui, em 1820, ele conheceu o cidadão quando partiu daqui numa lancha baleeira até Florianópolis. Lá, com o governador da província, ele conheceu o fundador de Itajaí. Só falta oficializar. Certo, sim, entendi. Bom, tá faltando um trabalho, de repente, lá na prefeitura, lá na cultura de lá na Câmara de lá, né? Seu Cláudio, alguma coisa assim. Aqui a Maria Costa também tá deixando uma boa noite aí pro seu Cláudio, a Márcia Santos, o Nano, o Camilo, agradecer eles que estão aí vendo ao vivo e quem vai assistir mais tarde, né? Hoje em dia, o pessoal ao vivo não costuma parar para ver nesse horário, tá no shopping e tudo mais, mas sempre tem a turma que acompanha ao vivo, eu agradeço muito. E o horário do almoço, seu Cláudio, é o pico, depois das 11, o horário do almoço. O pessoal vai almoçar sexta-feira vendo o seu Cláudio aí. E, o seu Cláudio, desses livros todos que o senhor lançou, o penúltimo é o da sua finada esposa, né? O que foi feito para esse foi o livro que eu fiz em homenagem, um livro para agraciar as pessoas que a conheceram. Não é? Esse aqui é o novo, né? Já acabei de Você falar. não tem nisso. O livro da... Tá lá na mesa lá, seu Cláudio. Eu já mostrei. Deixa eu colocar de novo pro pessoal ali. Ali em cima tem alguns, né? Não estão todos ali, tem 20. Tá. Não, esse livro que eu fiz sobre a esposa foi uma homenagem. Isso aí não tem valor comercial. Né? Ali tem mais ou menos os 20. Todos que o senhor me agraciou naquela visita ano passado. É a segunda vez que o seu Cláudio vem aqui, né? No Bate-Papo Penha Online. A vez passada ele trouxe aquele livro ali e a gente já conversou bastante sobre a história de Penha. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre a sua vereança, quando o senhor foi vereador. Qual que é o paralelo que o senhor faz entre a política daquela época e a política atual? Naquela época ainda existia a ideologia partidária, né? Hoje não tem mais isso. Hoje se vai no candidato, ele tem um partido só para poder se registrar, como se diz, né?
A gente tem muitos casos assim hoje em dia, até o próprio governador, Jorginho Melo, até 2016 ele andava agarrado com a Dilma Rousseff, do PT, agora é Bolsonaro. Aí agora, né, o Bolsonaro saiu, daqui a pouco ele tá lá agarrado com o Lula de novo. Realmente, as pessoas não têm uma linha. Não se trata de ser de esquerda ou direita, nem de ser bom e mal. É a ideologia daquele partido, né? Como vai haver ideologia com tanto partido, né? Sim. Também é. Não dá. Todo mundo quer ser cacique, né, seu Cláudio? Eles não aceitam estar sob o comando de... Claro, é preciso também, né, seu Cláudio, ter uma certa quantidade. Mas, infelizmente, muitos estão aí só para pegar fundão e etc. Então, assim como o Penha está fazendo 65 anos de emancipação política, faço eu 60... Que foi vereador. Quando fui vereador e presidente da Câmara. Né? Naquele tempo, numa penha sem recursos, sem nada, né? Uhum. Não foi fácil, foi muito difícil. E depois teve muitas questões políticas também, né? Até o primeiro prefeito eleito de Penha foi afastado por impeachment. Não é? O senhor se lembra desse caso? Por que chegou esse prefeito a ser empichado? O que levou ele a ser empichado? Até aí, Penha era um distrito de Itajaí, até 1958, né? Mas tinha seus representantes, que chamavam-se intendentes distritais, né? Mas eles correspondiam a um vereador junto à Câmara Municipal de Itajaí. E este intendente, último, o que se elegeu primeiro prefeito, ele era o absoluto, ele mandava sozinho, não é? Representava o distrito de Penha, com Pissarra junto. E quando ele se tornou prefeito, ele seguiu o mesmo ritmo que ele tinha como autoridade, né? Mas tinha uma Câmara Municipal ao lado que precisava ser ouvida também. Certo. E por essa questão... Ele não estava dando atenção total ali, o pessoal foi lá e meio que se vingou dele. Por essa questão, a Câmara entrou com pedido de afastamento dele. Que loucura, né? Porque a gente às vezes até pensa, né? Porque a política antiga parecia um pouco mais moral, né, do que hoje em dia, né? Foi um negócio interessante isso. E eu, como vereador, atravessei essa fase, entende? Quer dizer, eu convivi com 5 prefeitos na minha gestão de 4 anos como vereador. Teve empichado, teve o óbito, né? Foram 2 óbitos? Não. Estou enganado. Teve o eleito, João Félix de Andrade, que aí foi afastado. O substituto dele foi o presidente da Câmara da época, que foi então o seu Francisco Leopoldo Flet, de Pissarras. Pissarras pertencia a Penha. Sim. Logo, concluiu aquele mandato, até nem sei como é que foi computado isso, mas aí reassumiu, assumiu um novo, que foi o Paulo Fernandes de Oliveira, que concluiu o primeiro mandato do eleito. Já então eu estava na Câmara Municipal, que o mandato de prefeito da primeira legislatura foi 5 anos. E o nosso como vereador foi 4. Então, quando eu assumi, terminava o último ano do primeiro mandato. Então, convivi com aquele prefeito. Logo, foi eleito o segundo prefeito para a segunda legislatura. Sim, Só baixa um pouquinho, seu Cláudio, agora, que agora levantou. Baixa um pouquinho. Isso, tá bom. Aí, este segundo prefeito veio a falecer na metade do mandato. Que coisa, não? Que coisa. Interessante. Aí veio aquele período Era naquele período da Revolução de 64,
assumi o primeiro secretário na vaga do presidente da Câmara, que por motivos alheios não assumiu. Então assumiu o primeiro prefeito, o presidente da Câmara, que foi o Osmar Onofre Corrêa. O Osmar Onofre governou 2 meses, quando então o tenente Milton Fonseca foi nomeado interventor federal. Uhum. Né? Sim. Daí promoveu a eleição para eleger realmente o prefeito no lugar daquele que havia falecido. Sim. Então se foi eleito Henrique de Assis. De qualquer forma, eu passei pelos 5. Acho que foi o recorde, foi o... Mas foi difícil. Não teve, né? Não teve outra situação semelhante, não teve? Não foi um caso inédito, né? E o senhor entrou como é que funcionava na época? Eram 4 anos, como é hoje, ou mudou o período de legislatura? Olha, eu tive que me afastar por licença, quando naquele ano mesmo de 63 eu tive que voltar à minha atividade marítima e passei uns tempos em Santos para dar assistência ao meu filho, que nasceu com necessidades especiais e foi recuperado em São Paulo. E então esse período eu passei em Santos com a família, com a esposa e o filho mais velho. Então, nesse período, quando eu voltei para dar assistência à Câmara Municipal, foi tratada a emancipação de Pissarras, certo, né? Que foi oficializada como município, desmembrando de Penha no dia 14 de dezembro de 63. Muita coisa para para resolver sem os devidos recursos, né? Mas assim passou. Qual era a população nessa época, o senhor se lembra? Não vai... Era coisa de menos de 10 mil habitantes. Certo. A energia elétrica também veio num certo período também bem... Também. No meu trabalho como vereador, eu participei da inauguração da energia elétrica aqui, na Penha, e participei da fundação da construção do Grupo Escolar João Batista Paiva. Olha. Né? Meu colega vereador Osmar Onofre Corrêa cedeu o chão para a construção do Paiva. Era dele, pessoal dele? Era o terreno era dele, da família? Ou ele cedeu através da Câmara? Dele. Olha que legal. Era dele. E aí os vizinhos também colaboraram, 2 vizinhos, para fazer até o acesso até onde foi construído o colégio. E assim foi construído o João Batista Paiva, em 1963. Também com 60 anos agora, né? Sim, também está atingindo. Deixa eu, rapidinho, que o seu Cláudio só mandar o Nano, o Adriano Camilo, aqui ele está falando... Pergunta a ele qual é o segredo para chegar tão lúcido assim aos 87, né? Ele comentou 89, são 87, né? 88 já passou. Já passou 88? Mas esse ano sai 89 ou é ano que vem? Fevereiro. Em fevereiro? Olha, tá chegando no... Fevereiro 89. Ele diz aí como é que qual é o segredo, né? Ele também fala que é uma enciclopédia de Penha. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, ele diz assim, e o seu Cláudio lembra de tudo. Uma boa noite aí também pro Luiz Antônio, Luiz Marceneiro, Eli Linaldi também tá por aqui com a gente, o João Batista Teodoro e a Márcia deixando aí umas palminhas. A Márcia Santos está mandando um abraço pro seu Cláudio aqui, tá? Um abraço. Obrigado. Tem um livro... Não há segredo, né? Tá. Não é segredo. Eu sempre fui muito... como se diz assim, muito conservador, muito metódico, né? Não fui assim vaidoso, não fui de perder muita noite, como se diz, né? Isso já conta mas muito, né? Tudo bem, não deixa de ser também um privilégio que eu agradeço a Deus, né?
Agradeço a Deus pela saúde, pela vida, pela lucidez. Mas... Beira da praia também, né, seu Cláudio? Uma alimentação saudável. Com saúde eu quero noventar. E tocar a vida ainda. E mais livros, tem mais livros vindo, ainda né? tenho muita coisa a realizar. Eu queria falar sobre o livro, tem mais um aí saindo do forno, que o senhor estava comentando agora há pouco aqui comigo em off, do italiano, né? O italiano está fazendo aniversário hoje. Ah, é verdade. Parabéns para o Everaldo Dalpozo. Parabéns também para o italiano. O nosso italiano. Realmente, eu concluí a biografia dele e fiz um belo livro. Em breve vai aparecer por aí. Com certeza ele vai distribuir para o povo aí. A hora que tiver. O italiano tem uma trajetória de vida muito interessante. Valeu a pena registrar. Sim. E tem um comentário que pede para o senhor Cláudio explicar sobre a Rua Itajaí e a grande empresa de comércio de peixe que ali se instalou nos anos 60. Rua Itajaí. Itajaí é a rua do Sombreiro, ali do Tandera, né? Tinha uma empresa de peixe ali, eu nem sabia. Teve isso? Opa, lá vem a história. Essa é uma história muito interessante, realmente. O fato Rua Itajaí foi um nome dado para poder, quando começaram os primeiros nomes de ruas, que a gente, até foi no meu tempo de vereador, eu com o colega Alfredo Rosa, temos nome a várias ruas no município, foram as primeiras. Então, aí nasceu a Rua Inácio Francisco de Souza, que é a nossa principal ali, que é meu pai. É seu pai, né? Meu pai. E tem a José Camilo da Rosa, que seria o pai do Alfredo, que é aquela que vai para a Praia Grande lá. E aí fizemos a Avenida Itapocorói, o nome, que ia daqui de Armação até o centro de Penha. Mas aí depois, posteriormente, mudaram um pedaço lá para a Rua Antônio Joaquim Tavares. Mas tudo bem, também foi tradicional ali. E da chamada esquina ali, da Itapocorói, da São João, que surgiu em 1943. 53. São João existiu só a partir de 1953. Até ali era Itapocorói. Avenida Itapocorói. Para Penha tinha antes esse caminho, esse acesso que tornou a Avenida Itapocorói. Para ir até a igreja de São João tinha que ser pela praia. Então aquele pedacinho ali do cruzamento até a praia foi dado o nome de Rua Itajaí porque era o primeiro caminho que levava a Itajaí, né? Nossa, que então interessante. Começava ali, né? Ou talvez até todo o Vale do Itajaí começou por aqui. Possível, né? Bastante possível, né? É possível. Porque São Francisco também é antiga, mas fica muito para cima, Então ali ganhou o nome de Rua Itajaí. Mas antes, quando não tinha nome, chamava-se simplesmente a Boca da Estrada. Olha, a Boca da Estrada. Então ali foi estabelecido onde é todo aquele produtor de marisco ali que tem o nome de Tabuleiro. É do Sérgio ali, né? Ali todo aquele terreno até onde ficou a esquina, instalou-se uma grande empresa de pesca em 1942 para 43 ali, quando acabou a moeda réis, que entrou o cruzeiro, e aquela notinha de um cruzeiro que tinha o Almirante Tamandaré na estampa. Ali instalou-se uma empresa para beneficiar carne de cação. O senhor lembra do nome da empresa, não? Tabuleiro Limitado. Esse era o nome mesmo. Empresa de pesca Tabuleiro Limitado. Mas isso é uma história muito bonita que eu já escrevi a respeito, mas ela vale um livro até.
Entende? O que ela representou, que proporcionou, perdurou por algum tempo ali, até que terminou a Segunda Guerra Mundial. Aí depois foi mudando o sistema de trabalho aí, começaram a vir os barcos pesqueiros de Santos e aí mudou. Aí no livro Catarinas em Santos já tem essa explicação. Opa, tá ali em cima da mesa. Mas foi realmente uma época muito interessante. Sei. Olha, interessante mesmo. E aí? Daí passou a beneficiar Camarão. Sim, aí abriu o leque. A chamada Salga do Otto, que era um alemão que viveu ali, que trabalhou nessa empresa. A Maria Costa está perguntando sobre o senhor Otto. Sobre o senhor Otto, que o senhor acabou de citar aí. Meu horóscopo? O senhor Otto. Ah, o Otto. Ela acabou de falar, ela escreveu aqui, sim. E o senhor falou o nome dele aí. Era o Otto Lange. Ele veio aqui veio de Joinville, mas ele era alemão que apareceu aqui durante a Segunda Guerra Mundial, né? E foi uma pessoa muito interessante, ele marcou época aí também. Depois essa empresa aqui, que foi extinguida, beneficiava a Cação, o Otto era um funcionário que acabou ficando ali. Entende? Aí ele passou a administrar aquele patrimônio parado ali e usando as principais salas de manipulação para trabalhar com camarão. Então o Otto ficou famoso aí também como dono de salga de camarão aqui, né? Naquele tempo tinha várias, mas ele foi uma das principais. A salga do Otto. Muito interessante. Isso também tem. Eu acompanhei também depois o Otto até o seu final. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem uma noção mais ou menos de até quando foi isso, não? O legado do Otto. O Otto chegou a vencer até os anos 60 ali, né? 60 e pouco. Que foi a fase forte do camarão. Depois ele adoeceu. Eu dei muita assistência para ele. Mas ele tinha um procurador aqui em Itajaí. E quando ele adoeceu, ele foi para lá, teve assistência médica, veio a falecer. Está sepultado em Itajaí. O senhor sabe que trajeto que a história se deu nesse caso aí para chegar hoje na mão ali do Standera, do Ney, do Nino? O senhor não acompanhou essa época, essa fase? Quando essa saga estabeleceu-se ali, ficou alguém como proprietário do imóvel, com documentos. E mais tarde vendeu. E na revenda foi adquirido então pelo Arnoldo ali e o Sérgio. Eles adquiriram a parte. Outra parte teve outro proprietário, enfim, aí retalhou-se muito ali. Entendi. Mas tinha dono. Aproveitar e mandar um abração pro Ney ali do Restaurante Sombreiro, do Hotel Manguinho. Essa semana me presenteou com uma anchova. Ó, show de bola, já agradeci ele pelo WhatsApp, mas aproveito para fazer aqui agora ao vivo. Obrigadão mais uma vez, tá, Ney? Grande abraço aí para ti. Deixa eu ver aqui quem é que fala mais alguma coisa. O pessoal tá agradecendo aqui, no modo geral, as palavras, as histórias que o senhor tá trazendo aqui. Guaraci. O Laudinei Tomás está dizendo aqui também, muito bom ouvir um pouco da nossa história. Parabéns, seu Cláudio. Não sei qual é o nome da pessoa aqui, Budogada Barigui. Ela diz aqui: o Herr Otto Lang foi contra o regime nazista e fugiu do Brasil, né? Aí aqui a Maria Costa comenta assim: comentavam que era um refugiado nazista. Nós, crianças, tínhamos medo do senhor Otto. Imagina, né, ser alemão em plena Segunda Guerra. Ele veio como mecânico dessa empresa para trabalhar ali, que ele era muito entendido em mecânica, eletricidade, essas coisas. Sim. E havia muita falta disso antigamente, né? E ele veio justamente para essa empresa
cuidar dessa parte de motores, a energia elétrica era para o motor a óleo, motor diesel, aquela coisa toda, fábrica de gelo. Sim. Né? E ele era um técnico. Com esse know-how todo, com esse conhecimento todo que o senhor já tinha na época, já armazenava na época, nunca surgiu a ideia, a pretensão de sair a candidato a prefeito ou vice de alguém? E aí, pela risadinha, já veio a ideia assim, mas não foi. Por que não foi? Aí é diferente. Eu passei essa experiência como vereador. Sim. Lá nos meus 28 anos, eu fui candidato e fui um dos mais votados, fui eleito. Né? Mas eu tinha um eleitorado contemporâneo, como se diz. Já então, mais tarde, quando eu já estava além dos 60, 70, fui candidato e não me elegi. Né? Que eu já não tinha mais aquele meu eleitorado. Mudou o público. E em 2012 fui novamente candidato. Aí ganhei menos votos ainda. Que o meu eleitorado já não era mais já não existia mais. Sim. Que ano que foi essa última tentativa? 2012, né? Foi a última? Foi a que eu fui. Eu não me elegi. Sim. Entende? Então eu posso ser muito prestigiado como escritor, como amigo, mas não como político. Tá vendo? Já fica essa resposta aí, para todo mundo que fica me provocando para ir para política. Uma coisa é uma coisa, né, seu Cláudio? Outra coisa é outra coisa, tem que saber separar. Seu Cláudio, o João Batista Teodoro pergunta aqui: a Câmara Municipal de Penha já teve sede própria? Algum momento da história ela teve uma sede, não? Nunca teve. Nunca? A primeira Câmara era no prédio da Prefeitura, onde é hoje a sala de reuniões do prefeito. A Câmara já foi ali, no prédio da Prefeitura? Era ali. Foi a primeira, A nossa Câmara Municipal funcionou ali. No prédio da Prefeitura. Não era o prédio da Prefeitura, o prédio da Intendência. Aliás, é a única dos 3 distritos que foram desmembrados de Itajaí, que foram Ilhota, Luiz Alves e Penha, todos 3 ganharam um prédio igual. Isso lá à beira dos anos 1940. Luiz Alves tem uma prefeitura linda. Sim, atualizou. E o antigo prédio virou outro setor do município. Ilhota tem uma prefeitura muito bonita. O antigo prédio de Luiz Alves virou biblioteca e passou a abrigar o Corpo de Bombeiro também. Isso. Não sei se ainda é hoje. Mas tem uma prefeitura bonita. Porra, nova lá. Foi feita pelo técnico que faleceu recentemente. Né? Ilhota também. O prédio, não sei se é da Celeste, qualquer coisa que funciona ali. Ilhota já foge do meu Na Ilhota. Mas tem uma prefeitura bonita, um prédio bonito. A Penha continua com o mesmo prédio na prefeitura. A Penha tentou passar recentemente ali, não sei se o senhor tem conhecimento disso, tentou passar um projeto, passou, né, o projeto na Câmara, mas era para contratar, licitar uma empresa que ia fazer o passo, né, o passo municipal, ia ser a Câmara, também ia ser o judiciário ali, a própria prefeitura, mas era para essa empresa construir do zero, a prefeitura não ia colocar R$1, mas ia pagar aluguel para essa empresa por, sei lá, 25, 30 anos, uma coisa assim. E o valor da construção perante ao valor que a prefeitura ia pagar lá no final ia ser, se eu não me engano, triplo. Tanto é que o Tribunal de Contas cortou essa licitação, né? E a prefeitura recuou. Então, aí já não sei se... Ali era a intendência distrital. Eu queria comentar o seguinte, teve umas gestões, né, legislaturas anteriores, que obviamente o senhor sabe que a Câmara recebe sempre aquele recurso ali todo início de ano, né, que é previsto em lei. Alguns vereadores devolvem, entre aspas, para a prefeitura. É da Câmara. E já teve caso de vereador que devolveu R$1 milhão. E aí eu nunca entendi isso. Por que não pegou esse dinheiro e pegou um terreno até do próprio município, porque o município tem vários terrenos, e não fez não iniciou, né? Aí fica pagando aluguel, paga aluguel e não sai disso nunca. Na primeira gestão do Aquiles, eu estive lá um dia, ele me mostrou
que lá atrás, naquele fundo lá, ia ser a Praça dos Três Poderes. Isso. Né? Já estava muito entusiasmado que ali ia ter tudo. Prefeitura, vai ter a Câmara Municipal, vai ter fórum, ia ter não sei o quê. Não sei como é que está aquilo agora. É isso, é nesse pé que está. O Tribunal de Contas aí faz 1 mês ou 2 no máximo que eles mandaram suspender essa licitação. Porque o valor final ia ser muito maior, né, do que se pagasse uma empresa para fazer mesmo. Então, naquele prédio da Intendência, naquela época, que a Câmara Municipal ficou onde é hoje a sala de reuniões ali, e lá no outro extremo, lá no lado, era a cadeia. Olha, meu Deus, é tudo ali. No mesmo prédio. Ali nos fundos hoje eu não lembro o que tem ali, mas enfim. Mas a cadeia já foi junto com a prefeitura. No tempo que era distrito, a cadeia era ali dentro. Sim. E falando em cadeia já, a gente pode aproveitar e falar na questão da segurança. A gente tem, né, esse problema grave de segurança hoje em dia. Não é só uma situação de Penha, né, seu Cláudio? Pissarras, Navegantes, toda a região tem esse problema de contingente muito baixo de policiais militares. O governo do estado, né, que é responsável por isso, ele poderia sim, porque o estado é riquíssimo, né? Poderia sim lançar um concurso e contratar infinidade de policiais a mais aí e colocar muito mais gente na rua, né? Como é que era, seu Cláudio, na época que o senhor era vereador, ou até mesmo saindo um pouquinho da política, falando do seu Cláudio enquanto cidadão, avançando um pouquinho, talvez como já comerciante, na época do Mercláudio, não sei que ano começou o Mercláudio, mas como é que era a segurança? Questão de respeito, questão de segurança, ouvia-se falar em roubo, isso foi uma coisa que não existiu até um determinado ano. Naquele tempo, no distrito de Penha, era tudo ali, né? Então, fora do município, nas comunidades, tinham chamado, lá no distrito, tinha o delegado de polícia. Entende? E fora eram os inspetores de quarteirão, que chamavam. Uma certa pessoa do lugar era nomeada inspetor de quarteirão. Era uma autoridade. E era respeitado. Entende? Entende? Então, todo mundo, quando saía do poder do inspetor que era encaminhado para a Penha, era um transtorno. Entende? Já não bastava dizer assim, eu vou te levar para a delegacia, não, vou te levar para a Penha. Puta. Já eram. Sim. Entende? Então, a autoridade naquele tempo era bem respeitada. É diferente, né? Agora, a Polícia Militar é uma coisa mais nova aqui no município, né? Mas foi muito bom também, né? Sim, claro. Aí com o desenvolvimento tudo cresce, tudo acontece. Então, nessa época dos quarteirões, fiscais de quarteirões aí, então era diferente também. Era interessante porque não sei se era de fato um quarteirão, né? Mas um bairro, talvez, uma vila. Da localidade, da comunidade, né? Aquela região ali. Porque falando em comunidade, a Penha a armação quase emancipou-se de Penha, né? Em determinado momento. Justamente. Quando em 63 foi emancipado Pissarras, está fazendo 60 anos agora também, né? 14 de dezembro, Pissarras está festejando 60 anos de emancipação política. Aí surgiu, inclusive chegou até a ser discutido, quase votado. Mas antes da votação, os vereadores lá se desentenderam e suspenderam o negócio, aí não voltou mais. Eu conheço essa história. Mas quase que a armação saiu como município também. Eu conheço essa história, provavelmente errônea, né? Provavelmente o senhor sabe muito mais do que eu, sem dúvida nenhuma. Que chegou a ir para votação, alguma coisa assim, e quem deu um voto de Minerva para não ter essa separação foi o Milton Fonseca. Isso é boato, não procede. Houve esse desentendimento ali, até por questões de cargos. Eita, nessa época já era assim, Deus, então já vem lá de longe esse negócio. Aí acabaram suspendendo a sessão, não votaram. Mas Pissarras passou. E nunca mais tocaram no assunto.
Ia ficar estranho, né? Aí foi integrando tudo, né? Foi se misturando tudo, não teve mais separação. Iam virar 2 cidades nanicas, né? Ia ficar 2 cidades minúsculas. Se hoje é pequena, 30 Hoje fica difícil fazer uma divisória, né? Hoje seria impossível. Se bem que a parte cultural da armação é muito mais vívida, né, do que a parte do centro. Mas separar bem, eu acho que hoje em dia não teria. Um fato interessante que existia muito aqui era o bairrismo. Existe até hoje ainda, né? Ainda existe. Então, o bairrismo foi o que fez separar Pissarras. Sim. E é interessante que o distrito de Penha, que era representado pelo intendente distrital, esses intendentes nunca teve um da Penha. Eram todos de Pissarras. Até o próprio João Félix de Andrade, que foi eleito primeiro prefeito, era de Pissarras, junto à prefeitura de Itajaí. E quando eu fui vereador, tinha 2 representantes de Pissarras. Era uma briga na Câmara que você não queira saber. Entende? Por causa desse bairro. Os representantes de Pissarras eram o Aurélio Solano de Macedo, que depois veio a ser prefeito de Pissarras. Era o Osório Domingos Corrêa, que foi o grande farmacêutico Osório, que tinha filial da farmácia aqui. Ele tem nome de rua lá e aqui, né? Então os dois, o Osório e o Lelo Macedo, que nós chamávamos, a solução mesmo foi desmembrar Pissarras. A briga era tanta que não teve jeito, foi melhor separar. Então Pissarras desmembrou-se com 4 vereadores na Câmara. Começou Pissarras a legislatura com 4. 4 vereadores na Câmara Municipal de Penha fizeram o município de Pissarras. Com 2 sessões simultâneas, no mesmo dia, com 10 minutos de intervalo. Que coisa interessante. E aí votaram Pissarras. Inclusive, um dos vereadores era suplente. Os titulares estavam todos afastados. Eu, como eu já citei, estava fora, estava em Santos. Sim, questão de saúde. E os 3, com mais esse vereador que assumiu como suplente, votaram à emancipação de Pissarras. Nesse livro, aí eu transcrevo a ata de fundação de Pissarras. Para quem está chegando agora, esse aqui é o livro mais recente do seu Cláudio, penúltimo, como diz ele, Cartilha de Itapocorói. Tem a venda ali na adega Itapocorói, que é do ladinho do Mercado Silva ali, né? E tem uma boa história de Pissarras aí, viu? Aqui, ó, ele é Pissarras, Penha, Navegantes e Itajaí, né? Tem a história dos 4 municípios, né, seu Cláudio? Ô, seu Cláudio, a gente estava falando agora sobre essa divisão. Eu queria só entender uma coisa, ver se o senhor tem essa resposta para mim, que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Por que a variante ela existiu desde que tempo? Desde que ano? O senhor se lembra? Qual? A variante. A variante? Isso, a Avenida Rua, né, que é a rodovia. A variante é a chamada SC 414. Isso. Não é? Ela foi feita pelo Estado para servir como acesso da BR-101 até a beira-mar. E, ao mesmo tempo, é a divisória do município de Pissarras com Penha. Pois é, essa era a minha dúvida, porque quando foi feita essa divisão, não sei se nesse momento da separação já existia a 414, essa era a minha dúvida. Porque a impressão que dá é que Pissarras do lado no rio, Penha do outro, né? Mas não, é que divide ela, de fato, é a SC414. O senhor lembra de que ano, mais ou menos, essa? Foi, digamos, foi em 64. Foi tudo ali naquele período? 63, em dezembro, Pissarras se tornou município. Quando foram fazer a linha divisória da separação com Penha, né? Para se tornar independente, fizeram esse acesso que serviu de divisa. Sim.
feliz ideia, né? Depois então, a variante, quem está no lado de lá é Pissarra, do lado de cá é PEN. Isso causa uma confusão, às vezes, até no sistema de bombeiro e coisas assim que eu acompanho, né? Tô sempre de olho. O certo dessa rodovia ali era cruzar a BR-101 e entrar lá para dentro, sair lá em Escalvados, né? Nossa, mas aí ia ser ia ser um baita... Não, para poder fazer a divisória do município de Pissarras. Tá lá. Entendi. Mas aí ele passa a ser divisa depois pela BR-101, eu acho. Não é? Sim, Pissarras vai um baita de um pedação lá para dentro. Aí da saída da variante da BR-101 para lá, então a divisa de Pissarras é pela própria BR-101. Sim. Exatamente. O Silvio da Silva também está aqui deixando uns palminhas aqui, os parabéns aí pro seu Cláudio. Alvina Resch e o seu Reinaldo Duve também, um abraço para os dois que estão aqui mandando um abraço pro seu Cláudio. A Alvina não é sua mãe? Suspeito, né? Então. Aqui o Luiz Antônio, o Luiz Marceneiro, ali da Salete Palmeira Tavares, está dizendo aqui que também tinha o Mercado Gira Bem, loja de ferragens também, diz ele aqui, não sei aonde que era aqui. Budogada aqui, eu não sei o teu nome ali, se você puder deixar teu nome aqui. Ela ou ele, né? Desculpa, diz aqui. Aqui tínhamos o Zequinha trabalhando na farmácia do seu Osório. Era uma figura o Zequinha, trazia as vacinas por delivery. Aplicava vacina em casa, certo, né? E o João comenta, Câmara de Pissarras já tem sede própria, mas a sede de Pissarras, se eu não estou enganado, ela foi construída, aquela nova de Pissarras, que é, né, muito linda também, ela foi construída nessa base, né? Da verba da prefeitura. Foi construída... Ali onde está a prefeitura de Pissarras hoje... Não, a Câmara aqui. A Câmara. A Câmara, o senhor sabe, ali é nova, né? É ali em frente ao ginásio que leva o nome do seu contemporâneo ali, como é o Solano? Aurélio Solano. Isso, aquele ginásio ali leva o nome dele, né? Pertinho daquela rua, pertinho da Caixa. Roberto diz aqui, o nome desse que tá falando aqui do mercado do Zequinha. Você não lembra do Zequinha, não? Da farmácia, não? Não lembra? Claro. Tem um fato até interessante. É meio pesado para mim porque foi uma fase muito difícil. Quando eu me estabeleci no comércio, ali na esquina onde é a loja Loremi, do Lorival, ali, do lado de cá era a farmácia com o Zequinha que cuidava. Esse farmacêutico Zequinha era um funcionário do Osório Correia da farmácia de Pissarra. Então ali já tem histórico de farmácia há muito tempo. Ali sempre foi uma... Então ali o Zequinha era titular daquela farmácia ali. E quando eu deixei o mar, que entrei no comércio, no dia 21 de janeiro, em plena temporada de verão, fraquinha para nós ainda, né? Dia 21 de janeiro de 1966, eu abri o meu comércio, com a mercearia, naquela casa onde é o Lorival. E meu pai ficou muito satisfeito, muito feliz de eu ter deixado a vida marítima, porque estava sempre ausente, para estar mais próximo em casa. Eles eram muito dependentes de mim, meu pai e minha mãe, né? E naquele dia 21 de janeiro de 1966, à 1h30 da tarde, eu abri as portas da firma Cláudio Comercial Limitada. Mas era a venda do Cláudio. Meu pai estava feliz. E no dia 26 de fevereiro, ou seja, um mês e 5 dias depois que eu tinha aberto o comércio, meu pai estava ali comigo e estava até atendendo ali a clientela à venda, na mercearia. Chegou uma cliente e pediu meio quilo de café moído na hora, que eu já comecei meio avançado, já tinha café moído na hora.
Ele ligou o moinho para atender aquela senhora e de repente ele disse: estou com uma dor horrível na cabeça. E essa dor, aí eu só segurei ele nos braços. Olha. E atravessei com ele a rua e fui para a farmácia do Zequinha. Uhum. Zequinha pôs ele lá numa maca, olhou para mim e disse: seu Cláudio, seu Inácio partiu. Entende? Troço horrível. Era um sábado. E meu pai faleceu ali. Foi totalmente de surpresa, não tinha nenhum sintoma, não tinha nenhuma reclamação. Nada. Teve um aneurisma, uma coisa de repente. Uhum. Olha, foi um abalo tremendo, viu? Aí acabou marcando o Zequinha. Nossa! Muito por isso. Eu cheguei a pensar em desistir e voltar para o mar novamente. Aliás, foi até, né, em março daquele mesmo ano, no mês seguinte, eu fui a São Francisco do Sul, me inscrevi na Capitania dos Portos e fiz exame para mestre de barco pesqueiro. Mas aí tinha sua mãe ainda? Hã? Aí tinha a mãe do senhor ainda? Tinha minha mãe. Aí ficar ruim, porque daí ela ia ficar sozinha, né? Acabou não indo. Aí a minha mãe... Mas eu fiz exame para mestre, como você diz. Tenho carta de mestre de barco, patrão de pesca. Mas aí fui indo, voltei, tá. Foi 66. 7 anos depois eu inaugurei o Supermer Cláudio. Tá? E esse todo mundo fala, todo mundo lembra ainda até hoje. Isso era no dia 3 de novembro de 1973. Daí, completei 32 anos no comércio e 16 como marítimo. Foram simplesmente apenas 48 anos de serviço. Meio século, né? E isso tudo escrevendo um livro e outro, né? Sim. Como é que é lá? O Beijo... Como é que é? Um Beijo na Tempestade. Beijo na Tempestade foi o primeiro, né? Eu comecei a escrever realmente em 63. Foi esboçado em alto mar, né? Ou escrito na íntegra em alto mar. Comecei manuscrito. Até foi bacana, estava embarcado naquela época. E aquele mesmo ano que aconteceu isso tudo, participação de Pissarra, enfim, eu estava licenciado, mas eu voltei para o barco, fomos trabalhar lá no norte do Rio de Janeiro, lá para Cabo Frio, para aquela região para lá. Mas antes passamos no Rio de Janeiro para descarregar a mercadoria, o pescado que tinha, para reabastecer e sair para o norte. Foi lá numa hora de folga, fui dar uma voltinha lá no centro do Rio. Fui conhecer a Rua do Ouvidor, que eu sempre ouvia falar nos livros de Machado de Assis e José de Alencar. E lá na Rua do Ouvidor eu fui numa livraria, comprei um caderno de capa dura, entre outras coisas. E nesse caderno eu escrevi na primeira página, Um Beijo na Tempestade. E a partir daí eu fiz o romance. Mas naquela mesma noite nós saímos à tardinha para trabalhar, né? Pegamos o rumo para norte, para ir para Cabo Frio, para lá. O rádio de bordo estava anunciando a morte do presidente João Kennedy. Isso me marcou muito também, assim, sabe? A gente conhecia muito ele, eu estava acompanhando tudo pelo rádio, sabia da política lá daquela época. Então, no dia que eu rabisquei o título do livro, foi o dia que o João Kennedy foi assassinado lá Sempre tem alguma coisa que converge na história para Dallas, no Texas, né? E de 63
Depois, em 66, que eu desembarquei, dei prosseguimento no livro, já então trabalhando no comércio, e só fui editá-lo em 84. Vai fazer 40 anos agora. Ficou engavetado um tempo? Não, naquele tempo não tinha computador, não tinha nada, era manuscrito ou depois datilografado, demorava muito para se escrever também. Eles ficaram guardados ali, mas ficaram ali. E até ter a oportunidade de editar, que também não era fácil, hoje é muito simples. Hoje em dia é e-book, né? Mas na época foi interessante. O livro digital. Mas foi um lançamento muito bonito, foi um recorde. A imprensa anunciou como um dos mais até o momento. E eu consegui vender na noite de autógrafo 440 livros. Já rolou uma festa que tinha, entre outros, 20 barris de chopp. Eita! Foi muito bacana. Sim, o Nelson Inácio também está por aqui. Boa noite para o Nelson. Nelson, professor. Boa noite, Nelson. E aqui duas pessoas que perguntaram, agora eu não sei quem foi, perdi aqui. A Maria Costa e o Roberto. Eles perguntam sobre a igrejinha de São João. Querem ouvir sobre a igrejinha de São João. Capelinha. O que o senhor tem para contar da história ali? O senhor viu a construção da nova, né? O senhor presenciou, né? Ela é recente, né? A igreja de São João Batista é o marco histórico do município de Penha, né? Isso já foi muito decantado, também está escrito em livros, tudo mais e tal. Ela é uma das primeiras igrejas de Santa Catarina, talvez está em terceiro lugar, se não me engano. Foi em 27 de abril de 1759, foi assinada a autorização pelo arcebispo do Rio de Janeiro para a construção da igreja. Tem algumas pelo Brasil semelhantes a ela, né? A mesma cor, original. Tem no estilo, era quase um padrão, né? Isso. Essa igreja foi construída com todo o material extraído ali da nossa ponta da cruz. Tanto as pedras como o barro liguento que tem ali é ocra, né? Olha que interessante. Eu não sabia disso, não. Foi tudo dali. Inclusive a argamassa feita com aquela concha que vira a cal quando é socada, né? O sambaqui. Então tinha sambaqui lá na ponta da cruz, como tinha sambaqui ao lado onde foi construída a igreja. Entende? Sim. Então ali todo o material foi feito em regime de mutirão, né? Foi carregado dali. Hoje aquela foto que tem lá, aquele barreiro que tornou-se lá, aquela coisa toda, tudo foi pela construção da igreja que iniciou. E tinha sobretudo um cemitério lá. Daí vem o nome? Ponta da Cruz? Ponta da Cruz, que tinha a cruz do cemitério. Né? E Sambaqui, porque tanto era um cemitério para pessoas, como também descartar as conchas, os resíduos, que naquele tempo tudo vivia do extrativismo, né? Era marisco, ostra, siri, goiá e búzio, bebrigão. Descartava-se lá. Então, aonde vai acumulando esses detritos, se transforma no chamado sambaqui. Né? Sim. E acabou sendo utilizado tudo aqui de volta na... Tudo aquilo virou traço. Na igreja depois. Seu Cláudio, a gente já está aqui há 1h e 10 minutos. Normalmente o programa é de 1 hora, a gente já estourou um pouquinho. Eu vou agradecer ao senhor e as pessoas que acompanharam aqui ao vivo, quem vai assistir mais tarde, quem vai ouvir pelo Spotify. E prometo que dessa vez a gente não vai demorar 1 ano de novo, tá? Ali até final do ano, se o senhor topar, a gente volta aqui para bater mais um papo. Tem muita coisa para falar, né? Porque eu, por exemplo, acompanhei o distrito de Penha 23 anos. Mais 65 como município.
Quer dizer, são 88 anos de vivência, né? Como diz o Nano ali, é uma enciclopédia viva. Né? E né? O senhor não chegou a ver, a presenciar aqueles tonel, aqueles grandes depósitos de óleo de baleia? Eu cheguei a conhecer alguns tanques daqueles que estavam jogados lá pela praia ainda, mas depois foi levado para museu ou ferro velho, sei lá. Sim. Olha, o senhor chegou a ver ainda. Cheguei a alguma coisa. Interessante. Ficou jogado ali, né? Ninguém tem, naquele momento ninguém ia ter a sacada daquilo ali, era uma herança cultural, né? Mas eu escrevi 7 livros sobre Penha e tem assunto para escrever muito mais. Né? Esse do italiano tem previsão? Não. Esse ano ainda? Vai depender dele agora. Entende? E agora chega a hora braba, a hora da edição de gráfica. Tá pronto. Eu até vou facilitar para ele, quero que esse livro saia logo. Ele tá pronto. Porque é interessante, tá pronto. Tá escrito, tá pronto. Tá, é só ir diagramar. Olha. Entendi. Bacana, então talvez esse ano ainda a gente se encontre para falar também sobre esse livro, né? Com certeza vai sair logo. A gente já aproveita e já chama o italiano aqui junto para bater esse papo. Eu vou facilitar para sair lá rápido. Seu Cláudio, eu agradeço mais uma vez, tá, pela presença do senhor aqui e torcer que em breve a gente se encontre novamente para falar de livro ou para simplesmente sentar e falar mais sobre a história de Penha. Vê como passa rápido o tempo quando a gente quer falar de coisas boas. Passou voando, 1h10 minutos assim. Então. Obrigado a todos, tá? Mais uma vez, seu Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos também. Muito obrigado. Felicidade. E viva a Penha, né? Antes de encerrar, eu quero encerrar, mas eu quero pedir pro seu Cláudio encerrar. Eu quero só lembrar, na terça-feira que vem a gente tem a presença, para ter, né, a presença do prefeito Aquiles aqui para falar sobre obras, problemas das obras aí na cidade, né? E na quinta-feira também tem agenda com o pessoal do projeto da Petrobras aqui da região que cuida dos animais marinhos, também o Museu Oceanográfico de Pissarras, enfim, vai ser um bate-papo sobre vida marinha, como lidar com o resgate de animais e tudo mais, enfim, a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. E com o Gilberto Manzoni, também vai estar aqui da Univale. Sr. Cláudio, que mensagem o senhor deixaria hoje para quem está na política e para quem pretende entrar na política? O senhor consegue, um resumo rápido, deixar uma mensagem a respeito de conduta, enfim, né? Eu acho que agindo com bom senso, não é? E torcendo para que tudo dê certo, né? Escolha bem o candidato, não importa partido, não é? E torcer por aquele que queira fazer o melhor pela nossa terra. Boa noite para vocês, muito obrigado e até a próxima vez. Fechou então. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até mais.